Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, amados. Aleluia. Eu vos convido a abrir a palavra do Senhor em o livro de 1 Reis, capítulo 19. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero ler, juntamente com os amados, do versículo 5 até o 8. Amém? Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor Deus. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sobre pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Amém, amados? Glória a Jesus. Pode se assentar e adorar o nome eterno e santo do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, glória a Deus. Aleluia. O tema que Deus ministrou ao meu coração é assim: Deus cuida e restaura nos momentos de crise. Amém? Deus cuida e restaura nos momentos de crise. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Aleluia. Amados irmãos, nos mostra a história bíblica que Deus, o nosso Senhor, ele usa a vida do profeta Elias de uma forma muito singular, Aleluia, de uma forma muito poderosa. Louvado seja Deus. E nós vemos, queridos, pelos relatos bíblicos, que até mesmo fogo desceu do céu, aleluias, para revelar o poder de Deus, amém? E estava se manifestando ali sobre a vida daquele homem, daquele profeta, aleluias, porque Deus tinha grandes propósitos, Deus tinha grandes obras para realizar ali, aleluias. E nós sabemos pela história, querido, que aquele momento, ele foi tão propício, para Elias, porque quando estavam todos reunidos ali, aqueles falsos profetas, os profetas de Baal, os profetas de Acera, os profetas que estavam ali de Jezabel, a Bíblia vai dizer que Elias deu uma ordem, naquele episódio, quando desceu o fogo do céu, quando o Senhor se manifestou poderosamente ali, a Bíblia diz que Elias dá uma ordem e todos aqueles falsos profetas de Jezabel, eles foram mortos ao fio da espada naquele dia. Aleluias. Amém, amados? Glória a Jesus. Os irmãos conhecem bem a história bíblica. Amém? Mas quando nós olhamos para isso, nós então podemos dizer: está tudo resolvido? Acabou-se a missão de Elias? Certamente não, queridos. Amém? Ainda não era o fim da missão. Louvado seja Deus. E quando nós olhamos, amados, para o contexto desse capítulo 19, nós encontramos algumas lições aqui que nós podemos aprender, Aleluias. E sermos abençoados, edificados, um pouco mais pela palavra do nosso Deus. Amém? Aleluia.
E a primeira lição que eu pude extrair aqui desse contexto, do capítulo 19, qual nós lemos, é: sua palavra pode ser a sua sentença. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Então escute bem. Sua palavra pode ser a sua sentença. Versículos 1 e 2. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Aleluia. Amém, igreja? Veja, amados irmãos, que o texto nos mostra que o rei Acabe, ele foi imediatamente, rapidamente, ele foi correndo contar para sua esposa Jezabel aquilo que Elias havia feito. Ele foi lhe contar que Elias mandou matar os profetas dela, a espada. Todos estavam mortos. E quando, aleluias, Jezabel recebe esta palavra vindo do seu esposo, ela vai pronunciar palavras. E a sua palavra, como nós lemos aqui, e nós devemos observar que ela disse assim: façam-me os deuses como lhes aprouver. Aleluia. Amém? Ou seja, nós vemos que Jezabel, ela está dando legalidade aos demônios. Jezabel, ela está, aleluia, dando legalidade. Por quê? Porque os demônios que se escondiam por detrás dos falsos ídolos, os demônios que estavam enganando a Jezabel, estavam enganando a Acabe, estavam enganando aquela nação de Israel com seus falsos milagres. Quem sabe ele realizava milagres fraudulentos, mas eles tinham a sua devoção. E a Bíblia está dizendo que ela disse assim: que os deuses façam comigo, se eu não fizer com ele. Aquilo que eu quero fazer com ele, façam comigo, porque eu vou fazer com ele. Você está entendendo, amado? Aleluia! Então ela está dando legalidade para os seus falsos deuses, para que Baal, e por detrás de Baal estão os demônios, as entidades malignas trabalhando, aleluia, e nós vemos que por isso ela faz recair sobre si mesma a sentença do que desejava fazer com Elias. Ela está tomando para si esta sentença. Ela está dizendo, aleluias, que se ela, aleluias, de qualquer jeito ela vai fazer alguma coisa contra Elias. Ninguém vai impedi-la, é isso que ela está dizendo. Ninguém vai me impedir de matar Elias da forma como ele matou os meus profetas, e me façam os deuses se eu não fizer desta forma. Você está entendendo, querido? Ela desejava matar Elias. Agora a pergunta que podemos fazer: ela poderia fazer? Ela poderia matar o homem de Deus? E nós podemos até responder: até poderia, se Deus permitisse. Ela até poderia, se Deus permitisse. Amém, amados? Aleluia. E nós vemos, querido, glória a Deus, que o próprio Deus Jeová, o nosso Senhor, ele vai confirmar a sua sentença. Porque quando nós chegamos no capítulo 21 de 1 Reis, nós vemos o mesmo profeta Elias indo se encontrar com Acabe, porque Deus disse para ele: vai se encontrar com Acabe, porque ele está na vinha de Nabote, porque ele foi lá tomar posse da vinha. Mas agora Deus diz: vai lá e diga para ele: eu vou exterminar a tua posteridade. Não haverá homem da tua casa
porque eu vou extirpar da face da terra a tua posteridade. E vai dizer para ele ainda que de Jezabel os cães comerão seus cadáveres. Aleluia! Comerá o seu cadáver fora, ou melhor, dentro dos muros de Jezreel. Então veja, queridos, que Deus, lá no capítulo 21, ele vai promulgar a sentença de Acabe, a sentença de Jezabel. Mas a Bíblia vai dizer que Acabe, ele vai se humilhar diante de Deus. Ele vai se vestir de saco. Ele vai jogar cinza sobre a sua cabeça. Ele vai jejuar, ele vai se humilhar diante de Deus. E Deus vai dizer, olha, veja que Acabe se humilha perante mim. Então nos seus dias eu não vou fazê-lo, mas farei no dia de seu filho. Deus está dizendo, eu não vou fazer agora na vida dele, mas vou lançar isso para a sua descendência. Deus não está dizendo, eu estou tirando o meu juízo, eu estou tirando a minha punição. Não, Deus está dizendo, eu vou lançar sobre ele, mas ainda não será nos seus dias. Mas sobre a Jezabel, os cães vão comer o seu cadáver dentro dos muros de Jezreel. Então veja, querido, que ela traz sobre si a sua sentença. Ela está dizendo, eu vou matar Elias de qualquer jeito. Mas ela dá legalidade. Ela está dizendo, faça-se a mim o que aprover. Faça de mim o que quiser, se eu não fazer com ele. E ela poderia? Poderia. Mas Deus Jeová é o Todo-Poderoso. Amém, amado? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então veja, queridos, a Bíblia, ela não mostra nada acerca, do homem de Deus Elias. Até que ele aparece no capítulo 17, de 1 Reis. Elias, chamado o Tesbita, ele é de uma cidade da região de Gileade. E ele aparece, simplesmente aparece. Faço menção dele pela primeira vez, por quê? Porque ele é alguém que foi levantado por Deus, lá na sua terra. Lá na sua cidade, uma cidade por nome de Tisbe. Então, este homem de Deus foi levantado lá, chamado por Deus, comissionado por Deus, enviado aos termos de Israel. E quando ele chega lá em Samaria, aonde está o rei Acabe, ele vem especificamente para uma missão. Por quê? Ele vem trazer uma palavra profética sobre o reino de Israel, sobre o rei de Israel, porque ele havia permitido a instalação da idolatria em Israel, porque ele estava sob a influência da sua mulher Jezabel. E por conta disso, ele permitiu que ali se colocasse todos os ídolos, todos os altares para o Deus Baal. Então o culto a Baal foi estabelecido ali. E Deus, por se desagradar de toda aquela idolatria, Deus levanta este homem chamado Elias na sua terra e manda ele para lá, para que ele pudesse trazer a palavra profética sobre Israel. Aleluia. Amém? Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Então nós vemos, querido, que Elias, ele servia a Deus, ele era guiado por Deus, e até mesmo quando Elias ele se retirou, ele se escondeu, foi na direção de Deus. Até quando Elias precisou se retirar de cena, ele traz a palavra, ele profetiza, mas aí ele sai e vai para um lugar para ficar isolado, escondido, separado, porque ele está sendo guiado por Deus. Ele foi até o ribeiro, ele ficou ali, Louvado seja Deus. Aleluia. Agora, ninguém poderia tocar na sua vida.
Porque a sua vida e o seu destino estavam debaixo das mãos do Deus de Israel. Não tem como, amado. Este homem foi levantado por Deus, este homem tem um chamado de Deus, não tem como, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para isto, amado, isso nos faz lembrar, queridos, que se a nossa vida está nas mãos de Deus, não há macumba, não há feitiçaria, não há bruxaria, não há nada que possa nos atingir, aleluia, a não ser que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele venha permitir na nossa vida. Ai, pastor, mas fizeram. Querido, descansa em Deus. Porque se a tua vida está nas mãos do Senhor, aleluia, quem é mais poderoso? É o Deus que tu serve ou é o Deus da bruxaria? É o Deus que tu serve ou é o Deus da macumbaria? Quem é que pode mais? É o Deus Todo-Poderoso. Se a nossa vida está na mão do Senhor, querido, a menos que Ele permita. Amém? Quando nós olhamos para o Salmo 91, o salmista foi bem claro, aleluia, quando ele declarou no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, aleluia. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Você está entendendo, amado? Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Então não há nada, aleluia, que possa atingir aquele que está debaixo das mãos protetoras de Deus. Elias sabia bem a quem servia. Ele era um homem de Deus chamado por Deus, ainda que ele teve que se retirar, sair de cena em alguns momentos. Aleluia. Mas ele sabia quem é que estava sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então isso é muito importante, né? Nós aprendemos isso, né? Aleluia. Que se a nossa vida está nas mãos de Deus, não há nada que possa nos atingir. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda lição que nós vemos aqui. Todos podemos passar por crises. Versículos 3 e 4. Amém, amado? Está assim. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, observa, amados irmãos. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. Amados, Elias, mesmo sendo um grande profeta de Deus, mesmo sendo um homem que foi chamado por Deus, que foi levantado lá na sua terra para ir fazer a vontade, a missão de Deus, né? Aleluia. Apesar das experiências poderosas que ele teve com Deus, apesar de Elias caminhar com Deus, certamente depositar toda a sua confiança no Deus de Israel. Aleluia. O texto vai nos mostrar, vai nos revelar que ele sentiu medo. Ele temeu. E a Bíblia está dizendo que ele fugiu. Fugiu para o deserto. Né? Aleluia. Porque Elias era homem. Porque Elias era um profeta de Deus. Ele tinha a presença de Deus com ele. Aleluias. Tinha a unção de Deus com ele. Mas era um homem.
todo homem é sujeito ao medo. E todo homem é sujeito a ter crises. Todo homem é sujeito a ter dificuldades, né, de compreensão de certas situações. E agora nós vemos este homem, Elias. E o texto mostra que ele literalmente pediu a morte a Deus. Quando ele vai dizer: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Aleluia. Agora, quando nós olhamos para o versículo 16, no final, né, praticamente quase no final deste contexto do capítulo 19, nós vamos ver que Deus vai trazer uma resposta a este pedido. Porque Elias está dizendo: chega, basta, Senhor, chega. Como se tivesse, eu caminhei demais já estou estressado, já estou cansado. Mas toma minha alma, eu não sou melhor que meus pais. E ele não está propriamente dizer os seus pais carnais, talvez faça menção dizendo de seus pais carnais, mas eu acredito que ele está falando propriamente dos outros profetas, maiores profetas. Se ele é profeta, ele pode dizer: dos meus pais, os profetas, eu não sou melhor que eles, toma minha vida. Mas, queridos, veja, louvado seja Deus, aleluia, que no versículo 16 a resposta vem, porque Deus vai dizer assim a Eliseu: filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Deus já estava dizendo para ele: você vai ungir Eliseu e ele vai ser profeta no teu lugar. Deus já estava respondendo, Deus já estava ouvindo aquilo que ele agora estava pedindo para Deus: toma minha vida, toma minha alma, eu não sou melhor que meus pais. Aleluia. Então nós aprendemos aqui, amados, que mesmo os grandes homens de Deus passaram, e hoje também muitos passam por crises ou fraquezas. Ninguém está imune a isso. Ninguém está, de certa forma, vacinado contra o desânimo, o medo, contra as crises pessoais. Ninguém, amado. Agora, o essencial é permanecer num posicionamento adequado e firme diante de Deus. O importante é a postura espiritual. O importante, aleluia, é o valor espiritual que cada um dá para a sua caminhada, para a sua vida de fé. É isso que importa. Porque, amados, nós não estamos imunes a passar por crises, por situações da própria existência, como Elias passou. E quantos homens de Deus não passam nesses tempos? Isso é normal acontecer. Mas o importante é permaneça firme. Fica na posição que Deus te chamou, para que você saiba lidar e superar com os momentos que possam trazer a insegurança, os momentos que trazem os desânimos. Você precisa saber lidar com eles. Você precisa superar esses momentos, aleluia. E só vai conseguir superar esses momentos se você permanecer na posição que Deus te chamou, aleluia. Elias, no seu medo, ele fugiu. Talvez alguns também possam fugir nesses tempos. Se esconder, se afastar um pouco, ficar um pouco acuado, porque alguma coisa não vai bem, há uma crise, há uma situação, mas tem que permanecer firme com Deus, mesmo nos momentos de crise. Aleluia. Quando nós olhamos para o Salmo 56, nós vemos Davi entoando um cântico ao Senhor. E Davi está dizendo, neste cântico, ele vai dizer assim:
no versículo 3, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ou seja, no dia em que eu temer, no dia que eu sentir medo, eu hei de confiar em ti. Ele está declarando a Deus através de um cântico, e a Bíblia vai dizer que ele estava assim fazendo quando ele estava lá preso. Era prisioneiro dos filisteus em Gate. Ele foi aprisionado pelos filisteus. E ainda assim Davi está entoando louvor a Deus. Está cantando a Deus. Aleluia. O dia que eu sentir medo, eu vou confiar em ti, Senhor. Aleluia. Ele está dizendo, eu não vou deixar de confiar. Não é porque eu sinto medo que eu vou deixar de confiar. Não é porque eu estou passando um momento de crise que eu vou deixar de confiar. Não é porque eu estou passando um momento de desânimo na minha vida que eu vou deixar de confiar. Aleluia. Porque eu preciso justamente confiar em Deus. Porque se tem alguém que pode operar a restauração, se tem alguém que pode trazer de volta, aleluia, para me superar tudo aquilo que eu preciso superar é Deus. Então eu preciso continuar confiando em Deus. Você está me entendendo esta noite, querido? Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amado? Louvado seja Deus. A terceira lição que nós aprendemos. O permanente cuidado de Deus. Versículos 5 a 8, qual nós lemos. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre brasas em brasa, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Permanente cuidado de Deus. Aleluia. O texto diz, amados, que Elias, ele dormiu debaixo de um zimbro. O zimbro era um arbusto no deserto, ficava nos vales, normalmente. E esse grande arbusto, ele era muito importante para aqueles que caminhavam, passavam pelo deserto. Porque nas noites de vento, dos fortes ventos do deserto, eles ficavam atrás daqueles arbustos protegidos do vento. Então eles se posicionavam do lado oposto ao vento e se protegiam. De dia, quando eles caminhavam, eles paravam justamente para descansar sob a sombra desses arbustos, deste zimbro. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Então era uma área de descanso, era uma área de proteção de sol, né? Aleluia. E o anjo do Senhor vem, acorda ele, e não só acorda, ainda diz para ele, levanta, come. Porque já tinha preparado uma mesa. Sobre aquela pedra, estava no fogo, nas brasas, tinha um pão cozido ali na brasa, e tinha uma botija de água. Então você vê, querido, que Elias, por 2 vezes, ele foi alimentado. E nós vemos, querido, que esta provisão sobrenatural, ela mostra tanto o cuidado de Deus com seu servo, que Elias comeu e voltou a dormir. O anjo, certamente, a Bíblia não especifica, mas certamente não foi no mesmo instante, porque o camarada acabou de comer,
dormiu, não vai, peraí, acorda de novo, está aqui de novo mais um pouco de comida. Não. Certamente ele descansou. Mas aí o anjo volta de novo. Acorda ele de novo. E lá de novo tem um pão, uma botija d'água. E Elias come e bebe. E quando daquela segunda vez, aleluia, ele vai então dizer para o servo do Senhor, vai dizer para Elias, come e bebe, porque o teu caminho será sobremodo longo. Ou seja, Deus ainda tinha muito ainda que fazer com ele, né? Louvado seja Deus, ele precisava do alimento, ele precisava descansar. Você imagina, querido, todo aquele estresse que ele estava vivendo, o porquê que ele foi, o porquê que ele fugiu. Mas estão querendo tirar minha vida, estão querendo me matar. Então, tudo isso que ele está vivendo, mas a Bíblia vai dizer que ele come, ele bebe, e com aquela refeição, o texto diz que com aquela força da comida, ele caminha de noite e de dia. 40 dias, ele vai até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Então nós aprendemos, queridos, que Deus, ele não chega lá para repreender o profeta por conta das suas fraquezas, aleluia. Mas pelo contrário, ele mesmo, o Senhor, é ele que dá o alimento, é ele que dá o sustento para que nós possamos continuar, porque ele conhece aquilo que nós necessitamos, aleluia. Então ele não chega lá para repreendê-lo, ele chega lá para alimentá-lo, para abençoá-lo, para fortalecê-lo, porque ele precisava ainda caminhar e fazer a obra de Deus. Você está entendendo, querido? Deus olha para a fraqueza. E sempre isso acontece. Quando nós vemos lá na palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor Jesus diz para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Então Deus não estava lá para julgar a fraqueza de Elias. O Senhor não estava lá para dizer, Elias, tu é frouxo, homem. Está correndo, está com medo, que negócio é esse? Tu não confia em mim? Desci o cajado em Elias, baixa a cabeça, fica quietinho. Não, Deus não fala nada. Não era o momento de falar, era o momento de comer, beber, e agora caminha, Elias. Caminha, porque lá na frente, lá no monte eu tenho uma conversa contigo. Aleluia, você está entendendo, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, a gente vê que Deus não abandona ninguém nos momentos de crise emocional, querido, nos momentos de medo, nos momentos de solidão, de depressão. Deus não abandona ninguém. Aleluia. Tem gente que, porque eu entrei em crise, eu comecei a ficar em depressão, Deus me abandonou, todo mundo me abandonou, a família me abandonou, a igreja me abandonou, todo mundo me abandonou. Não, Deus não te abandona. Pode A, B, C te abandonar, até, quem sabe, deixar você um pouco de lado, porque as coisas estão difíceis, mas tem uma coisa, Deus jamais vai te abandonar. E tudo isto, querido, nós vemos que é possível servir a Deus e enfrentarmos tudo com o alimento que Ele nos dá. Nós podemos enfrentar tudo, porque o alimento que Ele nos dá é a sua palavra. Então, quando nós nos alimentamos da sua palavra, nós somos abençoados, querido. Está passando por um momento de crise? Volte-se a Deus e a sua palavra, querido. Não tem nada melhor do que aquilo que vai alimentar a tua alma, o teu espírito, vai afastar a crise, vai afastar o desânimo, vai afastar toda a solidão, vai afastar o medo, vai afastar os sintomas de depressão. Quem sabe está te rodeando, quem sabe assolando teus pensamentos, mas tem uma coisa, Deus é maior e Ele é o Deus que vai te sustentar pelo poder da sua palavra.
É só Deus, querido. É só Deus que cuida da igreja, amado. Você está entendendo, amado? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quarta lição. Deus marca um encontro com o profeta. Agora é a hora. Agora é a hora de Deus falar um pouco mais, algo mais para Elias, né? Versículo 9 a 14. Diz assim: ali, no monte de Deus, lá em Horebe, né, no monte de Deus, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Por duas vezes a gente vê Deus perguntar a mesma coisa. E vemos duas vezes Elias responder a mesma coisa. Sinal que alguma coisa não vai bem. O emocional não está bom. Ele está extremamente abalado. Ele poderia ter respondido outra coisa. Ele poderia ter se justificado de qualquer outra forma. Mas ele vai mais uma vez dizer, é o que ele está falando aqui, ó. Estou sendo zeloso, mas os filhos de Israel deixaram a aliança, derrubou o altar, mataram os profetas, só eu fiquei, e ainda querem me matar. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Então veja bem, queridos, Elias chega no monte, se esconde na caverna, ele passa a noite, Deus manifesta a sua palavra, vai perguntar: o que é que você faz aqui, Elias? Agora, a pergunta de Deus não está dizendo, ou está já mostrando, indicando, que não era o lugar que ele deveria estar. Porque Deus está dizendo: o que fazes aqui, Elias? Aleluia. Deus está indicando assim, ó, não era para você estar aqui. O que é que você faz aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? É como se Deus estivesse dizendo: este não era o lugar para você estar. Mas ele vai se justificar. Nas suas palavras, ele vai responder, né? Agora, ele faz menção dos acontecimentos, né? Agora, o que chama a atenção, amados, é que Deus pede para que Elias se posicione perante o Senhor. E ele presumiu que ele iria ver Deus diante dos eventos que vão surgir diante dos seus olhos. Elias está lá, Deus diz: ó, se posiciona. E ele está pensando: eu vou ver Deus. Agora eu vou ver Deus. Eu vou ver Deus. E a Bíblia vai dizer que vem aquele forte vento.
a ponto de fender as penas. E a Bíblia vai dizer que Deus não estava naquele vento. Ele não viu Deus no vento. E a Bíblia diz que, de repente, vem um terremoto, abala-se tudo, as estruturas, as rochas, quem sabe começam a trepidar e rolar, mas ele não vê Deus naquele terremoto. E de repente surge um fogo como aquele fogo que veio do céu, naquele episódio do monte, onde eles estavam lá nos altares, e cai fogo do céu, e de repente aquele fogo aparece, e ele olha e não vê Deus no fogo. Mas Elias, diz a Bíblia, que ele ouviu Deus. Ele ouviu Deus quando ele se revelou através daquela brisa suave. Olha, perceba, querido, que naquele momento daquela brisa suave, ali Elias ouviu Deus. Não foi naquele barulho do vento, do terremoto, do fogo. Foi no silêncio. Você está entendendo, amado? Aleluia. Nós aprendemos aqui, amados, que o Senhor é Deus e Ele pode falar conosco de muitas formas e de maneiras que são inesperadas. Deus pode, querido, e muitas vezes Ele não vai fazer barulho. Ele não vai falar no barulho, Ele vai falar no silêncio, aleluia. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus nos momentos de silêncio, aleluia. Ouvir a voz de Deus. E quando nós pensarmos que Deus se esqueceu, nós temos que entender que no silêncio Deus está trabalhando, aleluia. Quando nós acharmos Deus, Ele não se importa, Deus não está operando, Deus não está agindo. Lembre-se de uma coisa, e não se esqueça nunca, Deus está trabalhando no silêncio da sua vida. Nas mínimas coisas que, aleluia, muitas vezes você não se apercebe, Deus está agindo, Ele está operando, Ele está trabalhando, aleluia. Então nós precisamos aprender a ouvir Deus no silêncio. É esse Deus que estava lá, falando com Elias. Elias está tão desorientado, né? Naquela crise. Aleluia. Ele está dizendo, não, Senhor, o que está fazendo aqui, Elias? Não era para você estar aqui. Por que você está se escondendo de novo? Por que você está entrando na caverna? Não era para você estar aqui. Essa é a pergunta de Deus nas entrelinhas. O que fazes aqui, Elias? Não estou entendendo, não. Ah, Senhor. Está vendo lá? Ó, tudo aquilo aconteceu. E agora, ó, só euzinho fiquei. Só tenho eu. É? Será? Amém? Aleluia. A quinta lição. Restauração e uma nova missão. Versículo 15 a 18, para nós encerrar. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aleluia. Então veja, queridos, Deus está dizendo para o profeta, a missão não acabou. A obra ainda é grande.
Ainda tenho para fazer. Vai caminhar. Volta. Volta para o caminho do deserto, Elias. Vai para Damasco. Lá tem obra eu para fazer. Você vai ungir. Né? Deus dá a direção a Elias para ele ungir reis. Azael e Jeú. Ele também vai ungir a Eliseu, sucessor dele. Elias podia dizer, puxa, mas eu nem estou abdicando do meu cargo. Eu vou ungir ele como meu sucessor já? Como que é isso, Deus? Mas ele falou, Deus, toma minha alma. E depois Deus vai levá-lo. E vai levar ele com tudo. E vai tomar para si Elias, vai levar ele a subir numa carruagem, num redemoinho. Né? Aleluia. Então você vê, querido, que a coisa que Deus tinha com Elias era grande. É uma obra poderosa, amém? Aleluia. Agora, nós vemos isso, significando que Deus não está terminando com o ministério de Elias naquele momento. Né? Seu chamado ainda estava de pé. Ele ainda havia muito para se fazer, para se viver, ainda tinha muito para isso. Né? Ainda ia viver para fazer algumas coisas. Deus ainda tinha os seus mistérios para com a vida de Elias. O trabalhar do Senhor. Aleluia. Então nós aprendemos, amados, que Deus cuida e restaura nos momentos de crise. Amém? Deus, Ele ainda cuida de nós, querido. Deus ainda cuida de você, meu irmão. Deus está cuidando de nossas vidas. Deus está zelando, querido, por nós, aleluia. Mesmo quando nós pensamos, aleluia, mesmo quando nós, quem sabe na nossa ignorância, quem sabe na nossa pequenez espiritual, nós partimos para um deserto, para um lugar árido, para um lugar onde nós estamos dizendo que nós não estamos ouvindo a Deus, ouvindo o chamado do Senhor, porque é a obra que Ele tinha ou tem para a nossa vida, mas nós temos que entender que mesmo quando Deus permite nós ir para o deserto, lá no deserto, Ele renova o seu propósito na nossa vida. Mesmo nos desertos, Ele renova o seu propósito, querido. E Deus não muda. Ele não muda o seu chamado, tudo aquilo que Ele mesmo já designou, determinou, Ele não muda. Amém? Aleluia. O chamado de Deus, Ele nunca dependerá da nossa força. Ah, mas eu estou assim porque eu fui fraco. Querido, nunca vai ser dependente da nossa força. Nós dependemos da graça. Nós dependemos da força de Deus. Aleluia. Se tem cristão que está revestido e fortalecido, é porque Deus lhe dá graça, é porque Deus lhe dá força, aleluia, é porque Deus é o Senhor na sua vida. Você não é dependente da sua força, aleluia. Eu fui para o deserto porque eu me tornei fraco. Não, amado, aleluia. Na sua fraqueza, entenda, a tua força vem de Deus. Você não vai se revestir de força própria. Você vai se revestir da força de Deus. O teu chamado é de Deus. Elias foi chamado por Deus. Aleluia. Por isso, o tema dessa nossa reflexão, Deus cuida e restaura nos momentos de crise. Amém? Se Deus não cuidar, querido, quem vai cuidar? Se Deus não cuidar de mim e de você, se Ele não cuidar do meu ministério, se Ele não cuidar da sua igreja, quem é que vai cuidar? Quem vai cuidar da sua vida espiritual se Deus não zelar por ela? Amém? Aleluia. Você pode fazer a sua parte, e é essencial e necessário que você faça, mas acima tem um Deus.
cuidando de você. Amém? Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você coloca em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.